Dando prosseguimento, eu chamo o doutor Alexandre Kataoka para compor a mesa. E passo ao doutor Alexandre para anunciar o nosso palestrante, o nosso terceiro vice-presidente, doutor Emanuel, por favor. Bom, é com grande honra que eu anuncio aqui o Dr. Emanuel Fortes, Dr. Emanuel que conduziu brilhantemente essa resolução. Eu sou prova viva porque fiz parte desse trabalho durante os 3 anos aí que foram essa resolução, a escrita dessa resolução. A gente sabe que muitas vezes até algumas discussões um pouquinho mais calorosas aí, né, doutor? Mas a gente conseguiu chegar no final com toda a maestria. E ainda teremos aí algumas coisas no Manual do CODAME e tudo, mas eu venho aqui agradecer por fazer também parte do grupo do CODAME do CFM. Obrigado, doutor Emanuel. Por gentileza, a conferência do senhor, a nova resolução da publicidade médica 2333/23. Obrigado, doutor. Obrigado, Kataoka. Ângelo Bacco, minhas saudações, eu fiz inicialmente. Vocês vão me desculpar, eu estou um pouco gripado, estou terminando a gripe. De vez em quando eu vou interromper a apresentação para não vou segurar a tosse, tá? Me perdoem. E às vezes o nariz obstrui também, eu sei que não é conveniente, mas não poderia faltar esse convite, já que não pude estar presencialmente em São Paulo. Eu passo a semana inteira em Brasília e final de semana venho para casa e, infelizmente, passei 3 semanas, inclusive chegando até no domingo dos meus deslocamentos. Então, antecipadamente, quero dizer que gostaria muito de estar presente. A interação tem outro significado. E ao amigo Kataoka, ele sabe perfeitamente bem a contribuição que ele deu representando a Sociedade de Cirurgia Plástica. Foram discussões profundas, discussões criteriosas. Nós procuramos construir essa regra com um outro olhar. E aí eu vou historiar um pouco para vocês a motivação. Quem redigiu, quem fez a relatoria da resolução 1974 de 2011, que está em vigor até 11 de março, foi a minha pessoa. E eu tive uma motivação para fazer essa modificação. Eu era presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas e tinha muita dificuldade para aplicar as regras vigentes da resolução de 2003. Cada estado aplicava de uma forma diferente e a gente ouvia muita reclamação, por que aqui isso pode em Pernambuco e não pode em Alagoas? Então, uma das razões pelas quais eu me candidatei ao Conselho Federal de Medicina foi para trazer uma linguagem que possibilitasse a aplicação da norma com o máximo de uniformidade, os conceitos sendo assimilados de uma forma que a gente não tivesse muitas discordâncias e dissonâncias ao longo da interpretação em todo o Brasil. Eu acredito que nós logramos êxito. A resolução 974 ela é objetiva numa quantidade imensa de definições, mas quando se tratava de sensacionalismo, autopromoção, concorrência desleal, nós continuamos tendo muitas interpretações distintas, o que já de início nos fez refletir, quando 4, 5 anos depois da vigência da nova resolução, em 2011, a necessidade de objetivarmos mais a sua aplicação. Claro que a gente não vai encontrar uma uniformidade e tratar tudo como se a gente monoliticamente criasse um bloco para publicidade, de forma alguma. O problema é que as interpretações eram tão dissonantes que geravam essa interpretação equivocada e muitos processos julgados com formas distintas de
de compreensão. Um minutinho aqui, que eu estou pedindo ajuda. Só um minutinho. Eu pedi água para ajudar aqui na minha fala, que ela está falhando. Fica seca. Tendência a tossir. Obrigado. Bom, mas o ponto assim, de maior reflexão para a redação dessa nova resolução começou a acontecer quando nós, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, tivemos a oportunidade de fazer uma releitura das normas que estão postas. São leis federais, estão vigindo. A linguagem é de 32, de 42 e de 1957, mas ela é aplicável. Ela tem inteira aplicação conceitualmente no que a gente faz. A gente precisava e fez, espero que com bons resultados na aplicação prática, foi atualizar a linguagem da resolução às permissões e às vedações que constavam dentro dessa própria legislação. E vocês vão ver ao longo dessa apresentação quais foram os conflitos, as colisões que nós tivemos. E entendemos que, durante 90 anos, não foi a lei que criou um obstáculo da relação da medicina com o mercado, porque a lei permitia, a lei consentia. Foram os próprios médicos, com o seu pudor, até com o excesso de prudência, que criaram obstáculos praticamente intransponíveis, que foram para o Código de Ética Médica. Por aquilo que pareça, o Código de Ética Médica, em alguns momentos, não retratavam o que a lei permitia. Vou dar um exemplo. A lei sempre permitiu que o médico fizesse publicidade do valor de sua consulta. E durante anos a fio, anos mesmo, os médicos foram proibidos de anunciar o valor da sua consulta. Uma outra coisa que também está na resolução. A resolução a lei permite que o médico apresente as aparelhagens com as quais ele utiliza para poder auxiliar no seu trabalho e na eficácia dos procedimentos que aplica. E só não podia dotá-las, segundo a lei, de propriedades especiais. E, em alguns momentos, a vedação era absoluta. Nós flexibilizamos a Resolução 974, mas a flexibilização ela não surtiu o efeito desejado, porque apresentava a máquina, não dizia para que servia. Apresentava a máquina, não podia fazer uma fotografia em que aparecesse a marca, porque poderia parecer que estavam fazendo propaganda daquele aparelho. E a gente realmente colocou, apresenta a máquina sem mais nada. E nessa resolução, depois de uma exaustiva discussão, Catal, que é testemunha, não foi coisa assim construída. Chega, faz não. Isso foi construído ao longo de 3 anos. Vocês vão ver na descrição que eu passo a fazer agora. Então, é um prazer estar discutindo com vocês e esperando que a gente tenha uma caminhada assim de muita relevância para permitir que a medicina, de forma virtuosa, tenha relação com o mercado, porque nenhuma profissão ela é diletante. Quem publica alguma coisa, publica com um objetivo. O que a gente tem que ter são as salvaguardas para que a sociedade não seja enganada. Então, vou começar a apresentação. Eu vou diminuir a minha... Está vendo aí? Muito bem. Começando a apresentação, vocês devem estar vendo aí
que está meu nome, Manuel Forte Silveira Cavalcante, CRMAL 263, psiquiatra RQE-AL 539. Então, todas as apresentações dos médicos a partir da vigência dessa resolução, em qualquer evento que ele vai participar, tem que ter essa chance. E aqui a questão dos conflitos de interesse, que ela passa a vigorar não somente para as questões relativas às apresentações em eventos científicos médicos, pela nova resolução, sempre que um médico for participar de algum webinário, de alguma entrevista, algum debate, em que matérias conflituosas com a medicina possam ser postas, ele vai ter que declarar seu conflito de interesse. A resolução entra em vigor no dia 11 de março. E por que é que nós mudamos? A resolução 974, ela inovou ao tirar muito do subjetivismo, mas ela continuou muito restritiva e era aplicável aos meios de comunicação de então. Em 2011, a gente não tinha Instagram, TikTok, tinha um Facebook ainda incipiente e sem muito alcance, e com o advento dessas novas formas, essas novas redes sociais, se tornou praticamente impossível a gente ter o controle com as restrições que impunha. E, como disse a doutora Patrícia ainda há pouco, quando a norma é restritiva, a tendência das pessoas é transgredir. E a transgressão ela se torna uma coisa avassaladora. É a rebeldia da sociedade contra aquilo que tenta se impor sem trazer a razoabilidade da sua aplicação. Então, nós entendemos que com as novas redes e a possibilidade da produção de mídias com muita agilidade, nós teremos que reescrever, porque as mídias antigamente, ou quando você ia fazer uma publicidade ou filmagem, por exemplo, você mobilizava uma equipe imensa de pessoas, montava como que um set para poder fazer a apresentação, e com os atuais recursos, você tem um celular na mão, você faz o registro e publica imediatamente, não tem nenhum tratamento para isso. Então, nós mudamos porque fizemos uma nova leitura sobre as regras nonagenárias e octogenárias e que, instituídas da forma como a gente tinha escrito, não era aplicável. Então, foram 3 anos de estudos para a revisão, 2.656 sugestões de consulta pública, 4 webinários com profissionais de marketing, publicidade, jornalismo, direito, e aqui uma nova preocupação do Conselho Federal de Medicina. Como a gente perguntou para que fazemos a publicidade, saindo de um conceito estanque, que dizia que o médico só pode fazer publicidade para fins educativos, e nós vamos mostrar aqui por que é que esse termo se aplicava a uma parte do que vinha a público e a outra não. Nós resolvemos trazer profissionais da economia para que, no segundo momento, o Conselho Federal de Medicina vai orientar o médico para o planejamento da sua vida privada, do seu consultório, e profissionais de contabilidade, que hoje cumprem um papel importante dentro do trabalho do médico, mas ele apenas registra automaticamente, sem ajudar num planejamento, os números da contabilidade para que o médico faça recolhimento de impostos e tenha um controle sobre os seus gastos, mas nunca voltado para um entendimento entre economia, contabilidade e administração para a importância do que ele vai alcançar fazendo a sua publicidade. E tivemos também a contribuição escrita de conselhos regionais, sociedades de especialidades, sindicatos e outros mais. Mas aqui começa uma grande mudança, e eu queria muita atenção dos senhores, porque a medicina ela sofreu uma divisão que é praticamente impossível a gente não trazer esse tema para que vocês entendam que muda com essa nova regra. O Decreto-Lei 20.932, ele determina que nenhum estabelecimento de hospitalização público ou privado, de assistência médica público ou privado de hospitalização, funciona sem um diretor técnico médico.
E nós sempre trabalhamos com o artigo 28 desse decreto-lei, que teve, inclusive, nova acolhida pelo Supremo Tribunal Federal em julho, pelo ministro Gilmar Mendes. Ele diz assim no artigo 24, eu faço questão de ler textualmente para vocês entenderem como é que o Conselho Federal de Medicina mudou esse entendimento. Os institutos hospitalares de qualquer natureza, públicos ou particulares, os laboratórios de análise e pesquisas clínicas, os laboratórios de soros, vacinas e outros biológicos, os gabinetes de raio-x, institutos de terapia, fisioterapia, ortopedia e os estabelecimentos de indústrias e bens medicinais só poderão funcionar sob responsabilidade de direção técnica de médicos ou farmacêuticos nos casos compatíveis com essa profissão, sendo indispensável para o seu funcionamento a licença da autoridade sanitária. Então, muda os termos para o que passou a vigir depois de 57. E a linguagem, naturalmente, que todas essas expressões dizem respeito à medicina como era construída em 32. Mas aqui está dizendo que todos os estabelecimentos que tenham uma natureza médica precisam de um diretor técnico médico. E nós passamos anos defendendo essa tese, eu mesmo fiz muitos escritos com essa tese, mas aí vem o que me causou maior impacto. Foi entender por que a necessidade do diretor técnico médico. E aqui no artigo 25 está a clarificação dessa situação. Nós pensávamos antes que o diretor técnico era para comandar, para fazer isso ou aquilo, não. Aqui está dizendo no artigo 25, os institutos de beleza sem direção médica limitar-se-ão aos serviços compatíveis com sua finalidade, sendo terminantemente proibido aos que nele trabalham a prática de intervenção de cirurgia plástica, por mais rudimentares que sejam, bem como a aplicação de agentes fisioterápicos e prescrição de medicamentos. Aí, trazendo para a nossa realidade, para o mundo atual, o que é que o legislador, em 1932, deixou escrito? Ele deixou escrito que toda prescrição médica precisa da supervisão de uma pessoa qualificada, formada em medicina, que irá não somente supervisar a aplicação, mas vai responder pelo resultado no conjunto da instituição. Cada médico prescreve, cada médico supervisiona, mas tem um responsável geral que garante a segurança do ato médico e a eficácia da aplicação dos procedimentos, quer seja medicamentosos, quer seja cirúrgicos e quer seja de reabilitação. E aí, o artigo com o qual a gente sempre lidou, nenhum estabelecimento de hospitalização ou de assistência médica pública ou privada poderá funcionar em qualquer ponto do território nacional sem ter um diretor técnico principal responsável habilitado para o exercício da medicina nos termos do regulamento sanitário, passou a ser nos termos do que nós cobramos a partir de 1957. E o que é que isso significa para nós? Significa dizer, para os amigos, que nós tivemos duas medicinas. Uma medicina do consultório, onde o médico não podia ter nenhuma expressão que pudesse remeter ao mercado, e a segunda medicina, que era dos estabelecimentos assistenciais, onde ele podia ter equipes de apoio, fazer prescrições medicamentosas e cobrar materiais e medicamentos, e fazer a publicidade voltada para a finalidade do serviço. Então, nós entendemos que nós dividimos a medicina em duas. Uma dos consultórios, onde praticamente você não podia fazer nada, e a outra dos estabelecimentos assistenciais. E nessa resolução, nós estamos reescrevendo o entendimento, porque quem pode mais, pode menos. Ora, se eu posso comandar um hospital de 500 leitos e quase 1.000 funcionários trabalhando, por que eu não posso comandar uma equipe mínima no meu consultório, dotando ela das condições essenciais cobradas pela resolução 2056 para a segurança do ato médico, e estando o médico autorizado a fazer a supervisão do que ele prescreve e do que é aplicado. Então, essa é a primeira grande mudança. Nós tiramos a barreira entre hospitais e estabelecimentos assistenciais, clínicas, ambulatórios e tudo mais, e dissemos, agora é um só, consultório médico,
e esses demais estabelecimentos. Então, nós inovamos e trouxemos a ideia de que o consultório é a mesma coisa, tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade que os hospitais e clínicas. E o médico vai poder ter equipe de apoio, vai poder fazer prescrições e cobrar o MATMED sem nenhum constrangimento. O que a legislação obriga, o que a nossa regra obriga poderá incorporar outros profissionais para aplicar as prescrições e cobrar materiais e medicamentos, tudo obrigatoriamente registrado em prontuário ou ficha clínica. Então, o médico ele vai poder fazer tudo isso e com a franqueza e honestidade. Essa resolução é feita para as pessoas de boa vontade, de boa fé. Ele vai poder cobrar aqueles insumos e medicamentos que aplicar no seu consultório, desde que tenha o registro da prescrição. E, naturalmente, nós vamos fazer a fiscalização quando formos observar nos controles, quer seja provocado pela corregedoria, quer seja as próprias fiscalizações preventivas, exatamente esse conteúdo. Ele pode montar equipe, fazer publicidade, cobrar material e medicamento, e aí a gente tem dissociado o que é honorário do que é material e medicamento, porque o médico ele nunca soube diferenciar o que era um gasto do consultório, o que era custo, para o que seria o seu honorário, a sua própria remuneração, que é, na realidade, uma verba indenizatória. Ela indeniza custos de manutenção, impostos e tudo mais, e ela tira a verba alimentícia. O médico tira a verba alimentícia do seu consultório privado exatamente desse valor. E a gente não permitiu que a medicina evoluísse para compreender essa relação com o mercado, fazendo com que o médico fosse normalmente uma pessoa que não faz avaliação dos custos, de quanto custa os seus serviços. E aqui, uma outra grande mudança. Os artigos 16, ela dizia que o médico não pode fazer parte de empresa que escolhe a indústria farmacêutica no seu comércio. Só que, e exercer simultaneamente a medicina e a farmácia. Aqui ele não pode ser médico e farmacêutico, continua sendo uma vedação absoluta, ele não pode ser médico e farmacêutico. Mas nessa questão da relação com o comércio, nós tivemos um outro entendimento, eu vou mostrar já a vocês por quê. O mesmo se aplica às óticas. E nessa resolução, nós estamos trazendo o entendimento do que está no artigo 68 e 69. Os artigos 68 e 69 do Código de Ética Médica, ele proíbe, ele veda a interação. O médico não pode fazer nenhuma interação, ou seja, não pode prescrever e indicar o estabelecimento, não pode fazer publicidade de um estabelecimento farmacêutico ou de venda de insumos médicos, de órtese e próteses, dentro do seu consultório. Ele está proibido de fazer isso. E essa proibição, consonante com o artigo 68 do Código de Ética Médica de 69, continua, mas nós entendemos que, com as novas regras de mercado e a ordem econômica vigente e as garantias constitucionais, o médico pode ser investidor em qualquer ramo que ele escolha fazer. Afinal de contas, é o capital que ele domina, que ele vai investir em qualquer lugar. E esse raciocínio, senhores, estamos aí no mundo jurídico também, teve uma reflexão simples. Se o médico pode comprar ações da Bolsa de Valores de um grande conglomerado farmacêutico, de uma indústria de órteses e próteses, por que que ele não pode ser investidor em qualquer outra modalidade de empresa? Então, o Conselho Federal de Medicina ele está dizendo, olha, você pode investir aonde você quiser o seu dinheiro, que não tem nada a ver com isso. Agora, não trate de ter qualquer interação, porque continua vedado, está aí vedado, ter consultório em farmácia, ótica e outros
comercializando materiais de uso médico e medicamentos, nem pode ter qualquer interação. Um folheto qualquer indicando o estabelecimento no qual ele investe será tratado como uma grande desonestidade do médico para com a sociedade. Estou dizendo, a regra está sendo posta para as pessoas de boa fé. As pessoas de má fé, elas serão alcançadas na medida que a gente tiver acesso pelas regras que continuam sendo muito duras. Não tem flexibilização, como os senhores estão vendo. Desculpe. E aqui, a adequação 40 da lei, do Decreto-Lei 4113 de 42, tem 81 anos, que fala de publicidade. E aqui, nas excludentes, ele diz assim, olha, vamos prestar atenção, não se compreende das proibições desse artigo anunciar o médico ou cirurgião dentista seus títulos científicos. A gente resolveu esse problema nessa resolução. O preço da consulta e referências genéricas à aparelhagem, raio-x, é o que tinha na época, rádio, aparelho de eletricidade médica, fisioterapia e outros semelhantes. Ou divulgar pela imprensa ou pelo rádio conselhos de higiene e assuntos de medicina ou de ordem doutrinária, sem caráter de terapêutica individual. Então, nós fizemos uma leitura bastante aprofundada. Eu vou novamente dizer que o Cataoca teve presente, foram discussões acirradíssimas que nós tivemos. Não foi fácil, não, mais de 40 reuniões, mas nós trouxemos solução para isso. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi separar o conceito de rede social do médico e seus estabelecimentos assistenciais, que são personalíssimos, onde ele poderá fazer publicidade e propaganda para manter, ampliar, formar, manter e ampliar sua clientela, que era um conceito terrível. E como é que a gente chegou a esse entendimento? Esse entendimento, para os senhores compreenderem como foi a discussão foi a seguinte. Nós estávamos nos batendo, olha, a gente vai fazer uma publicidade e não pode, essa publicidade não pode ser entendida como a expressão do meu desejo de que as pessoas conheçam o que eu faço, o meu serviço e a infraestrutura. E para trazer essa clientela, para mim, para formar clientela, então eu vou fazer com esse. Eu não sou diletante, o médico não é diletante para só dar conselho e falar de forma a educar. Então, nós entendemos que as redes sociais equivalem a um outdoor. No outdoor, você sempre fez a publicação de sua chancela, sua formação, o local onde você trabalha. E, pela regra do 42, você não podia anunciar esses locais. Dizer quando você for para uma entrevista no rádio, vai continuar do mesmo jeito na televisão. Mas a rede social ela estava num instrumento de comunicação de massa, que é a internet, e para que a gente compreendesse que nessa rede social própria as matérias são de responsabilidade do médico e a rede social dos estabelecimentos assistenciais da mesma forma, eles seriam personalíssimos e ele poderia, sim, fazer a publicidade com os objetivos reais da publicidade, da propaganda, que é alcançar o maior número de pessoas para que essas pessoas vá ao seu consultório, vá à sua clínica para fazer as consultas e os procedimentos. Então, essa é uma mudança enorme. E para essa rede social, nós escrevemos seguramente uns 20 consentimentos. É dessa forma que você deve se comportar na rede social. E mantivemos as vedações. E continuamos fazendo para as entrevistas ou como articulistas em empresas jornalísticas, televisivas, radiofônicas e outras não continuará tendo participação educativa e sem o intuito de angariar clientela. Aqui, ele só pode se apresentar com a chancela. Aí, aquela obrigação. Sou meu nome, sou médico
com CRM tal, e ser especialista, sou especialista com tal RQE. Então, é uma outra mudança enorme em termos conceituais, porque nós trouxemos agora efetivamente a definição do que seria a rede social. E, como a lei autoriza, nós estamos dizendo que você pode fazer a publicidade do valor das consultas. Agora, o que é que vai continuar vetado? Ele vai poder fazer desconto em campanhas promocionais, só que a gente está estabelecendo no manual da CODAME que ele tem que manter atualizados os valores para que a gente não tenha as fraudes que tem na Black Friday, e de vez em quando as pessoas aumentam assombrosamente o valor da consulta para baixar, ou o valor dos produtos para baixar na Black Friday e não tem nenhum desconto. Nós vamos fiscalizar o bem antes, como era aplicado, qual era o valor apresentado. O que não vai ser possível é você fazer vendas casadas, faça uma consulta e ganhe um exame, faça uma consulta e concorra um prêmio, isso está vetado. E uma outra coisa importante, os procedimentos. Os procedimentos não serão alvo de publicidade. O que o médico vai fazer, como sempre fez a vida inteira, é, durante a consulta, ajustar com as pessoas o valor do que ele está se propondo fazer. Isso era um artigo que tinha no Código de Ética Médica e que foi retirado e que eu acho que faz muita falta. A pessoa tem que ir para o médico, se for fazer um procedimento privado, se for um procedimento pelo plano de saúde, ele vai fazer pelo plano de saúde, não tem que cobrar nada adicional. Mas se for puramente privado, que ainda existe, ele vai ter que vai ter que ajustar o valor antes de fazer o procedimento. Então, esse é o segundo ponto, assim, de uma repercussão, acredito, muito grande dentro da medicina. Com relação a aparelhagens, ele vai poder fazer a publicação da aparelhagem e, para dar a valorização adequada a esse aparelho, tem um documento que é neutro, que é o portfólio da Anvisa, que funciona mais ou menos como a bula dos medicamentos. Então, ele vai poder fazer a publicidade daquele equipamento utilizando o portfólio da Anvisa. Continua a vedação de dotado de capacidade privilegiada ou qualquer insinuação da garantia de resultados. Assim como continua a vedação para que faça promoção de equipamentos, aparelhagem. Isso aqui é outra questão. Alimentos ou qualquer outro produto, inclusive a garantia de resultado, porque a gente tem algumas sociedades de especialidades que chancelavam produtos alimentícios, produtos de higiene, e o Conselho Federal de Medicina vetou esse tipo de publicidade e continua sendo vetado. E aqui, para a sobriedade da forma como o médico deve se apresentar. Ele tem que se apresentar com dignidade, como um real representante da medicina, prestando os esclarecimentos que forem necessários, mas aqui é para a imprensa de um modo geral. Uma coisa é minha rede social. Agora, para a imprensa, de um modo geral, ele vai ter que ter uma neutralidade e nunca pleitear formar clientela ou ter a exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos. Isso sempre existiu, vai continuar existindo, porque isso forma a concorrência desleal. O médico ali, nesse momento, ele declara o seu conflito de interesse, durante a entrevista não pode divulgar seu endereço físico ou virtual. E divulgar pela imprensa, rádio, conselho de higiene, isso aí eu estou transcrevendo aqui o que está dentro do texto da lei. As mudanças que a gente está dizendo que é possível, porque isso também não era possível, mostrar o seu ambiente de trabalho. Vai poder mostrar. Ele vai poder fazer a apresentação dos aparelhos, dos equipamentos que tem na sua clínica, utilizar a imagem do antes e do depois da fisioterapia educativa, que eu vou falar daqui a pouco. Ele vai poder repostar elogios, desde que não seja reiterado, que isso é fundamental. Deixa eu ver aqui, que estou recebendo um recado.
na organização. Bom, eu soube que tinha 40 minutos, eu não estou contando. Então, quando repostar algum elogio, ele vai ter que... Ele passa a assumir esse elogio, anunciar pós-graduações concluídas e anunciar preço de consumo. E ele passa a poder publicar matérias sobre localização, ambiente físico do estabelecimento, portfólio de plano de saúde, seguro-saúde, e anunciar os descontos, como eu já disse anteriormente. E é dessa forma que ele vai apresentar, vou pular isso aqui que é muito formal. No conflito entre especialistas e pós-graduados, a gente está dizendo que continua a exigência do RQE, que é um registro de qualificação de especialista, que tem número de ordem no Conselho. Ele só é fornecido a quem faz a prova de título da MB, a Sociedade da Especialidade, e a quem tem residência médica. Mas os médicos que têm pós-graduação, eles vão poder anunciar o seu currículo, que não tem número de ordem. Com as pós-graduações, nós vamos fazer uma compatibilização com a linguagem do CFM, porque nem tudo vai poder ser publicado. Tem algumas questões, algumas especializações que não estão dentro do escopo do que o Conselho Federal de Medicina reconhece, então essas vão continuar sendo vetadas, mas aquelas que têm correlação com as especialidades ou com as áreas de atuação, vai poder sim ser colocado como pós-graduado, agora vai ter que colocar em caixa alta, como está aqui, não especialista. A imagem do antes e do depois, eu quero que vocês entendam bem. Aqui é a outra grande mudança que nós estamos fazendo e ela não tem, porque vai continuar sendo sensacionalismo e autopromoção, colocar somente a imagem do antes e do depois. Aqui o médico estava se apresentando como um escultor, como um artista, não como médico. A medicina, ele tem os seus artistas, a medicina é arte, mas ninguém pode se promover dessa forma. O que essa autorização dá é o seguinte: ela terá 4 etapas. Eu posso dizer a vocês que foi no julgado de São Paulo que essa situação se resolveu, que nós estávamos passando para a Sociedade de Especialidades a construção de um banco de imagens, que continua podendo fazer, mas tanto o plenário quanto a diretoria acharam que não era adequado, porque a gente poderia, de repente, entrar numa colisão com imagens que não são compatíveis com a publicidade. Então, num julgado de São Paulo, eu encontrei um médico que colocou um rosto com um quadrante envelhecido e a pergunta: você está satisfeito com essa imagem? Se não, procure um cirurgião plástico. Aí isso me deu um choque de realidade. Eu vi que era possível fazermos uma publicidade do depois, convertendo essa publicidade em material educativo e fazer campanhas de saúde pública em todas as especialidades, porque em todas as especialidades você tem o antes e o depois. Aí a gente passou a refletir, e eu fiquei muito feliz quando a Comissão DEFIS, a Comissão CODAME, compreendeu a extensão do que nós estávamos fazendo e ficou assim. O médico apresenta um quadro clínico, como esse médico apresentou, um rosto com um quadrante. Era indiferenciado, não era uma pessoa identificável, nada. E perguntando: você está satisfeito com essa imagem? E a pessoa vai dizer: não. Então procure o especialista, procure o cirurgião plástico, procure o dermatologista, procure o cardiologista. No quadro seguinte, ele pode colocar a imagem de um paciente seu. Na extensão, a vedação que nós estamos fazendo da identificação não é botar tarja no rosto, não. A pessoa vai ter que autorizar obrigatoriamente, autorizar aquela publicação, de dar os dados de identificação. Aqui é fulano de tal, mora em tal lugar, tem tal telefone. Então, isso vai ser vetado. Mas se ele autoriza apresentar a imagem, vai poder. A imagem do depois. E um quarto quadro, retirado da literatura, da própria experiência do médico, os possíveis resultados insatisfatórios. O que cria, dentro da medicina, uma espécie de termo de consentimento livre esclarecido para toda a sociedade. Quem apresentar dessa forma tem a chancela do CFM,
é educativo e a pessoa vai sabendo que aquelas imagens não garantem o resultado que se cobra, e a justiça cobra, quando você faz a apresentação apenas do antes e do depois. Então, isso aqui tudo está disciplinado, selfie, a postagem com pacientes de celebridades é a mesma questão. Celebridade não vai botar esse é fulano que se trata comigo, não. Bota a imagem, está lá, a gente não pode distinguir uma celebridade de uma pessoa anônima. Os mesmos, os dois, o médico vai ter de apresentar os dois. Por que não? Isso era uma incongruência que a gente tinha. Porque ele não vai poder dizer, esse é tal, é um jogador de futebol, se trata comigo. Não. Aqui ele está apresentando a celebridade dentro desse contexto ou numa repostagem. A gente está autorizando as filmagens de procedimentos aqui, veja bem, para você fazer uma... Aqui tem uma autorização para terceiros filmagens, que é somente no parto, se os médicos autorizados, obstetras autorizarem a filmagem, e para a obtenção de imagens para a publicidade, a gente está colocando o limite. Não pode interromper nem da consulta do procedimento para obter imagens exponenciais, imagens elaboradas. Não é para ter roteiro. Se for fazer a captura da imagem, ela não pode trazer nenhum risco ao paciente. Nem. E o médico pode, a partir dessa resolução, está lá nas autorizações, falar do ambiente em que ele trabalha, falar das suas emoções em fazer a medicina, em ser médico, em receber as pessoas no seu consultório, do dia de trabalho e até de alguns casos que ele tenha condições de descrever sem trazer nenhum elemento de identificação do paciente. Os eventos médicos passam a ter um controle da CODAME, que é a publicidade, e todos os eventos médicos, eles precisam estar inscritos no Conselho de Medicina com o diretor técnico. Para quê? Para que a gente controle o que está sendo informado, o que está sendo dito, para que a gente separe médicos de não médicos, porque tem matérias que podem ser compartilhadas e matérias que não podem ser compartilhadas, e os eventos eles estavam muito promíscuos, permitindo que não médicos fossem acompanhar os eventos, no evento, mesas e temas de capacitação de matérias que são privativas de médicos, trazendo esse conflito imenso que a gente está tendo. Então, todos os eventos médicos, já peço ao Conselho de São Paulo que faça a expedição para todas as sociedades de especialidade, dizendo, e todo qualquer estabelecimento vai patrocinar para fazer um evento, que informe quem é o responsável técnico para responder perante o Conselho por eventuais irregularidades. E volta aos boletins médicos, que a gente tinha tirado tanto do Código de Ética como da publicidade, e as proibições, ela continua sendo a mesma. O Conselho, eu tenho dito nas palestras, e vou reiterar, nós trouxemos consentimentos para a virtude, mas as proibições, elas continuam as mesmas. Não houve mudança da regra para aquilo que é vetado e será sempre vetado. Eu gostaria que os conselhos se debruçassem sobre a resolução. Em breve, o Manual da CODAME ele vai trazer mais luz sobre essa questão, mas com toda certeza garanto a vocês que essa resolução ela é feita para os virtuosos, para quem quiser explorar a boa imagem da medicina, inserir a medicina dentro do mercado de forma que ela seja engrandecedora, que traga a medicina e o médico para o protagonismo. A gente deu as costas ao mercado e a gente se transformou numa ilha cercada de mercado por todos os lados, aonde todos podiam explorar o papel do médico, até dizer, eu tenho um médico com abatimento na consulta por R$20, e o médico não podia dizer, eu cobro R$20, mas um cartão de desconto podia dizer, eu tenho um médico a R$20. Então, essa atitude tirou o protagonismo do médico, tornou o médico uma pessoa muito insatisfeita, porque
ele se transformou numa pessoa muito tolhida, e isso teve repercussão, inclusive, para a saúde pública, onde os médicos, nos postos de saúde da família, nos ambientes administrados pelo poder público, eles perderam muito da relevância. Inclusive, o PNAB, o Plano Nacional de Atenção Básica, precisa sofrer uma mudança, e temos já uma reflexão sobre isso, porque o médico deixou de ser protagonista na profissão e na arte que ele exerce para ser protagonista, não é para ser um arrogante, um intransigente, mas para fazer com que o que está lá na regra da direção técnica e direção médica e que vai ser aplicado no consultório, passe a prevalecer. Ele é o supervisor das prescrições e é o garantidor de que as prescrições estão sendo executadas com a proficiência que a medicina exige. As CODAMES passam a ter o seu papel de educação, agora na resolução disso. As CODAMES, além de responder consulta e tudo mais, fiscalizar, ela passa a ter o papel educativo para explicar como as novas regras se aplicam. Então, é isso, pessoal. Eu não sei se me alonguei, mas muito obrigado pela atenção. Doutor Emanuel, muito obrigado. Foi fantástica essa explanação, porque muita gente tem dúvida, né? E muita gente já está fazendo coisa errada, embora esteja no vacatio legis aí, já estão fazendo. Então, muito obrigado por essa explanação. Passo a palavra. Eu estou ouvindo o retorno. Bom, obrigado, doutor Emanuel. Não poderia ser diferente. A gente falou, doutor Emanuel, pai da CODAME. E, bem, o que ficou bem claro é que nos adequamos. Então, bem-vindos ao século XXI. Porém, ainda existem as vedações. Nem tudo pode. Então, caberá aos conselhos uma longa campanha, isso nós vamos fazer, educativa, mostrar porque não vai, como muitos estão pensando, eu gosto de sempre insistir, algumas interpretações errôneas, muitos já falando, agora liberou geral, não é assim. Então, nós teremos esse papel como conselho aqui no nosso estado, todos os conselhos farão esse papel para uma maciça campanha educativa. Mas uma coisa que é interessante a gente frisar é que existe a lei, mas existe um limite tênue entre a lei e o mau gosto. Então, muito que a gente vê, você não é ilegal, mas é de um mau gosto extremo. E hoje nas redes sociais, e com isso banalizam e colocam a nossa profissão num patamar que avilta o que o Hipócrates, o pai da medicina moderna, falava. A medicina é uma arte, mas a arte não pode ser de mau gosto. O que a gente vê são coisas estarrecedoras e ridículas ao mesmo tempo. Muitas vezes você fala, bom, uma pessoa fantasiada de Barbie atendendo no consultório, ela está infringindo alguma... Eu acho que não, mas é de um mau gosto extremo. E nem sei se é mau gosto, mas é ridículo. A gente é médico, nós nos formamos, é difícil, a nossa profissão é séria. Aí a gente vê um monte de apelos, comparações de donuts com determinada região do corpo humano, coisas horrorosas, simulações de pão com presunto simulando o órgão sexual feminino. Quer dizer, isso é uma coisa que avilta a profissão. Então, existe a regra, existe a legislação, mas tem que ter o bom senso e tem que ter um pouco de senso de realidade.
Então, basicamente é isso, e obrigado a todos pela audiência.